Olá pessoal, nós estamos hoje aqui na segunda aula e nessa aula nós vamos falar do conteúdo de potências e raízes, certo? E nessa primeira parte vamos falar do conteúdo de potência. Então, para entrar no conteúdo, nós vamos refletir um pouco sobre essa imagem aqui, ó, certo? A gente tem assim 2, aí com esse 3 aqui a gente chama elevado. 2 elevado a 3 igual a 8, certo? Então, esse número 2 aqui, ele vai representar a nossa base, certo? A gente chama ele de base. Esse número 3 a gente chama ele de expoente. E esse número 8, que é o resultado, nós vamos chamar de potência. Então, aqui é a base, aqui é o expoente e aqui é a potência. Eu vou trazer esses números para cá, certo? Para a gente poder entender por que esse 2 elevado a 3 é igual a 8, tá? Então vai ficar 2 elevado a 3, né? E isso vai dar igual a quanto? 8, né? Mas por que é 8? Vamos entender. Eu estou dizendo 2 elevado a 3, tá? Então, quando eu digo isso, eu estou dizendo que o 2 ele está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, eu boto 2 vezes 2 vezes 2, tá? Legal. Isso vai dar igual a quanto? Certo? Isso vai dar igual a 2 vezes 2 aqui, que é 4, aí vezes 2 é 8. Então, por isso que esse resultado está dando 8, tá? Então, o segundo caso, vamos pensar assim, 3 elevado a 3, certo? Só para a gente ver como é que fica. A gente já está entendendo, né? Então, 3 elevado a 3, o que vai acontecer? Eu vou ter o 3 que multiplica por ele mesmo 3 vezes. Então, fica 3 vezes 3 vezes 3. Certo? Se fosse 3 elevado a 4, aí teria mais outro 3 aqui. Mas vamos ver assim, tá? 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. Que é quanto? 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 9 é 27. É importante saber. Apareceu assim porque eu tenho que ampliar aqui para poder caber o número, certo? Então pronto. Mais um exemplo, né? Vamos ver quanto é o 4 elevado agora a 3, né? Eu estou botando sempre a 3, eu vou botar a 4 agora. Para dar um pouquinho mais de trabalho, né? Então vai ficar o que? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Beleza. Isso vai dar igual a quanto? Aí vai lá. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar 64, né? E 64 vezes 4, vamos pensar aqui, vai lá. Vai dar 128 vezes 2, 256. Se eu não me engano, né? 256. Será que vai dar isso mesmo, hein? Vamos ver aqui na calculadora. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 256, ó. Essas potências de 2, potências de 4, geralmente elas acompanham aqueles números daquelas placas de memória de computador, né? 64, 128, 256, 512, aí 1024. Para quem sabe isso aí, vai fazer essa relação, certo? Então a primeira parte do conteúdo é isso. Tá? É muito simples. Resumindo, quando você tem uma base expoente, você vai multiplicar essa base pelo expoente número de vezes, né? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, né? 3 vezes aqui. E 4 elevado a 4 é o 4 vezes ele mesmo, 4 vezes. E a gente encontra esses resultados aqui. Então, é bem simples, né? E a primeira parte da aula é essa. Bom, pessoal, para essa segunda parte da aula, certo? Eu queria falar um pouco das propriedades de potência. E, na verdade, são 3 e são bem simples, certo? Como vocês estão vendo aí, é o produto de potências de mesma base, que é a propriedade 1, chama de P1. P2, né, que é a divisão de potências de mesma base. E a P3, que é a potência de potência, certo? Eu vou explicar aqui para vocês cada uma delas. A P1, que é a primeira, produto de potências de mesma base,
está falando justamente quando eu tenho duas potências, certo? Aqui eu tenho duas potências, 3 elevado ao 4 e o 3 elevado a 5. E eu estou multiplicando elas. Lembrando que na matemática, quando a gente fala produto, a gente está falando de multiplicação, certo? Então eu estou multiplicando 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 5. Então eu ia ter que fazer 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, depois fazer 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, depois multiplicar esse resultado por esse, isso ia dar muito trabalho, certo? Então tem uma maneira mais prática da gente resolver esse problema. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos repetir a base, certo? E depois nós vamos somar os expoentes, certo? Então vamos ver como é que... Eu vou até botar aqui, ó. Como é que a gente faz? Repete a base e soma-se os expoentes, certo? Então é assim que você tem que fazer. Repete a base e soma-se os expoentes. Então como é que isso vai ficar? Eu vou ter que repetir a base. Quem é a base? 3, né? Então isso vai ficar o quê? Vai ficar o nosso 3 aqui, né? Elevado a quem? Elevado a 4 mais 5, tá? Então vou até botar assim, 4 mais 5, certo? Então pronto. A gente está vendo que ficou 3 elevado a 4 mais 5, né? Então para terminar aqui, vai ficar como? 3 elevado a 4 mais 5 é 9. Beleza, pessoal? Então tá ok aqui, né? Entendi isso aqui. 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 5. Repete a base, que é 3 elevado a 4 mais 5, que é 9. Então vai ficar 3 elevado a 9. Certo? Ok. Então vamos para a segunda propriedade, certo? Que é a divisão de potências de mesma base. O que você vai ter que fazer aí é bem parecido com a propriedade 1. Você vai ter que repetir a base e depois, em vez de somar, você vai subtrair os expoentes, certo? Então vai ficar repete a base e subtrai os expoentes, certo? Então, beleza. Como é que isso aqui vai ficar? A gente vai ter que repetir a base, né? Entrar aqui no modo matemático. Então a gente vai ter que repetir a base, que é o 3. E o que nós vamos fazer com os expoentes? Subtrair de cima menos de baixo. Vai ficar 5 menos 3. Certo? Eu estou fazendo assim para ficar bem devagarzinho, bem claro, né? Para a gente não ter perigo de ninguém se perder. Então pronto. Vai ficar 3 elevado a 5 menos 3 é 3 elevado a 5 menos 3 é 2. Beleza? Então, bem claro, né? Também. Divisão de potência de mesma base. Repete-se a base e subtrai os expoentes. Beleza. Então vamos para a terceira propriedade, certo? Potência de potência. Então a gente está vendo aqui que a gente tem a base, que é o 3. Né? Aqui, ó, o 3 ele é a base, certo? E a gente tem uma potência elevada a 3 e depois tem outra potência em cima disso. Né? Então vai ser 3 elevado a 3 elevado a 2. Então isso pode parecer complicado, mas o que você vai fazer, certo? Não é. O que é que você vai fazer? Você vai repetir a base, repete a base e multiplica-se os expoentes, certo? Então, como é que vai ficar isso na prática? Vai ficar o seguinte, 3 elevar, repete a base, né? Vai ficar 3. E aí você vai multiplicar os expoentes. Vai ficar elevado a 3 vezes 2, que é 6, né? Porque os expoentes é esse 3 e esse 2. Então você vai repetir essa base, que é o 3. Aqui, 3. E aqui o que você vai fazer é multiplicar esses dois expoentes aqui. Certo? Vai ficar 3 vezes 2. Tá? Então isso vai dar igual a quê? Vai dar
3, né? Que é a base elevada a 3 vezes 2, que é 6. Então, claro também, né? Aqui. Então, pessoal, essas são as três propriedades, certo? Que a gente vai ver na potência. E é isso que eu queria passar para vocês nessa segunda parte da aula. Valeu! Agora, turma, na mesma página 68, agora questão 4. Esses 4 primeiros exemplos, a gente vai usar mais as propriedades da potência. Por exemplo, aqui no item A, bases iguais, ó, menos 8 elevado a 5, menos 8, quando não tem aqui expoente, é 1, e menos 8 elevado a 4. Então, você pega, repete a base, que é o menos 8, e soma os expoentes, que é 5 mais 1 mais 4. Menos 8 elevado a 5 mais 1, 6, mais 4, 10. Nos próximos exemplos eu vou fazer direto, mas é uma simples soma. Nesse caso aqui, ó, é outra propriedade, na qual você vai repetir a base, que seria o mais 2, só que você vai multiplicar os dois expoentes, ó, o 6 e o 2. 6 vezes 2, 12. Nessa aqui, ó, divisão, no item C, você vai repetir a base, que é o 10, só que você vai diminuir os expoentes, 9 menos 6. Menos 10. Aí, 9 menos 6, você retirando 6, fica 3. Então, ó, se no item A, multiplicação, você somou, no item C, divisão, você diminui. E aqui no item D, também é uma multiplicação. A base é mais 9. Então, você coloca mais 9, aí você vai somar, lembrando que não tem expoente é 1, aí soma 1 mais 11 mais 8. 1 mais 11, 12, 12 mais 8, 20. Com isso está aplicado as propriedadezinhas e o restante do exercício fica para vocês fazerem. Dando continuidade na mesma questão, agora os itens E, F, G e H, na mesma página 68, questão 4. Continuando aqui a aplicação das propriedades. No caso aqui, divisão, a base é menos 13. Você repete a base, que é menos 13, e você subtrai os expoentes, 20 menos 14, que no caso aqui fica 6. Novamente a mesma propriedade do item, de um dos itens passados, ó. A base aqui é o mais 7, você coloca mais 7. Nessa propriedade aqui, você faz o quê? Multiplica. 4 vezes 3 é a multiplicação, ó. 12. Aqui também, ó, multiplicação de bases iguais. Repete a base, que é o mais 10. Como é que você não está enxergando o expoente, é 1, aí soma todo mundo, ó. 5 mais 1, 6, 6 mais 8, 14. E aqui divisão de bases iguais, a base é mais 20, repete a base e diminui os expoentes. 7 menos 4, 3. Bom, pessoal, nessa parte aqui agora nós vamos falar de raízes, certo? Raízes quadradas aqui, primeiramente. Por isso que a gente estudou potências antes, porque na verdade a raiz quadrada é a operação inversa da potência, certo? Então, vamos entender aqui essa situação. Na ideia de potência, se eu fizer 1 elevado ao quadrado, né? Para aproximar aqui para ficar melhor, certo? 1 elevado ao quadrado, isso vai dar 1, porque é 1 vezes 1, que é 1, certo? Se eu fizer 2 elevado ao quadrado, vai ficar 2 vezes 2, né? Que é 4. A gente estudou isso há pouco tempo. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. E assim por diante. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. Certo? Então, esses são os números quadrados perfeitos, certo? E quando terminar aqui eu vou explicar um pouco sobre eles. Mas, falando da ideia de raiz quadrada, esse quadro aqui amarelo ele explica muito bem, porque
você vê que a raiz quadrada ela desfaz o que a potência faz, né? A raiz quadrada de 1 é 1, certo? A raiz quadrada de 4 vai ser o 2. A raiz quadrada de 9 vai ser o 3, certo? É o número original da potência, vamos dizer assim. A raiz quadrada de 16 é o 4, certo? Essa ideia aqui, ela surgiu tanto por causa da geometria, certo? Porque a gente tem, eu vou aproveitar que a gente tem como quadricular esse espaço aqui, e eu vou mostrar para vocês a ideia de número quadrado perfeito, que tem tudo a ver com isso aqui, certo? Quando eu digo assim, um número ele é quadrado perfeito, significa, pessoal, que esse número, com a quantidade de quadradinhos que esse número representa, eu consigo formar um quadrado perfeito. Por exemplo, com um quadradinho aqui, ó, eu consigo formar um quadrado perfeito. Com 2 não, né? Ó, fica um retângulo. Nem com 3, né? Se eu tivesse mais desse aqui, aí também não ia dar. Mas com 4 sim, ó. Então depois do 1, o próximo quadrado perfeito é o 4, certo? Tá vendo? E o próximo depois do 4, quem é? É o 9, ó. Vocês estão vendo que aqui tem 9 quadradinhos aqui dentro, certo? E o próximo vai ser o quadrado de lado 4, né? Então 4 para cá e 4 para cá. Então eu vou ter 16, ó. Tá vendo? Então o próximo vai ser o quadrado de lado 5. Eu ponho 5 para cá e 5 para cá, para baixo. Então é um quadrado de lado 5, que eu vou ter 25 quadradinhos aqui dentro. Depois o de lado 6 e assim por diante, certo? Então, você vê que essa ideia ela é uma ideia geométrica, certo? Quando você tira a raiz quadrada de um número, você está calculando o valor do lado daquele quadrado, certo? Então, se eu tenho um quadrado de lado 3, né? Você vai ver que ele tem 9 quadradinhos aqui dentro. Então a raiz quadrada de 9 é 3, tá entendendo? Porque isso aí vem atrelado com o estudo de áreas. Você tem um terreno de área 9, então o lado dele vai ser justamente a raiz quadrada da área. A área dele é 9, então o lado é 3, a raiz quadrada de 9. Então você vê que essa ideia de raiz quadrada, primeiramente, ela veio para o estudo de áreas, né? Estudo de geometria. Mas a gente usa ela para muita coisa, certo? Muita coisa mesmo. Então, a primeira parte dessa aula, pessoal, é isso. É importante que vocês saibam que a raiz quadrada, ela desfaz o que a ideia de potência faz, né? Então, se eu tenho 4 elevado a 2 é 16, então a raiz quadrada de 16 vai ser o 4. Entendido isso aqui? Pronto. Bom, pessoal, nessa última parte, certo? Para vocês calcularem raízes quadradas de números simples, como esse aqui, esses aqui, certo? Que a gente viu, por exemplo, raiz quadrada de 36, você vai ver que é o 6, né? 6 ao quadrado é 36. Então, para vocês calcularem esse tipo de raiz quadrada, é fácil, certo? Agora, o problema vai ser quando vocês forem ter números maiores do que 100, por exemplo, raiz quadrada de um número maior do que 100, 256, por exemplo, né? 300, 900. Então, aí vocês vão ter problema. Então, para que vocês resolvam esse tipo de questão, vocês vão ter que saber fatorar um número, certo? O professor Kleber vai mostrar para vocês como é que vocês vão fazer para tirar a raiz quadrada usando a fatoração, certo? Na hora do exercício. Então, aqui eu vou explicar como é que vocês vão fazer para fatorar um número, tá? Então, vamos supor que você queira fatorar o número 60. Lembrando, pessoal, que esse conteúdo aqui ele já foi explicado, certo? Em sala de aula. E eu tinha falado da importância dos números primos, né, para que eles servem, certo? Então eu não vou me ater muito a isso agora, porque senão a gente vai acabar gastando muito tempo com isso e a aula vai ficar muito cansativa. Então vamos aprender só a técnica de fatoração, certo? Como é que a gente faz? Para você fatorar um número, você tem que escrever esse número como uma multiplicação de números primos, certo? Então por isso que eu botei aqui essa imagem que tem dos primeiros números primos, né? E aí você vai vendo pelos critérios de divisibilidade se esse número que está aqui ele é divisível por esses primos, certo? Aqui eu botei a divisibilidade com 2, né? Ou seja, se o número for um número par, ele é divisível por 2,
certo? A divisibilidade por 3, né? Se você somar os algarismos dele e essa soma der para dividir por 3, ou seja, for dividido por 3, ele é um número dividido por 3. E dividido por 5, se terminar em 5, é zero. Um pouco mais complicado que a gente deve ter achado é essa divisibilidade por 3, mas vocês vão ver na prática que é fácil. Certo? Então eu vou testar aqui. Quem é o primeiro número primo? É o 2. O 60 dá para dividir por 2? Dá, né? Porque ele é 4. Então 60, eu boto 2 aqui. Então 60 dividido por 2 é quanto? Aí você tem que saber fazer essa continha. Se você não souber que é 30, você vai lá e faz no papel, certo? Beleza. Então o 30 dá para dividir por 2 pelo primeiro número primo? Tá, ele é o número 4 mesmo. Então dividir por 2 e 30 dividido por 2 é 15. Beleza. O 15 ele vai bater de cara aqui com qual critério desse aqui de divisibilidade? Ele dá para dividir por 2? Não, porque ele não é par, né? Aí você já termina em 5, então ele é dividido por 5. Beleza. Você pode até botar o 5 aqui e continuar, mas vamos pela ordem, certo? Vamos ver se ele é divisível por 3, né? Vamos treinar esse teste aqui. Como é que a gente faz? A gente soma seus algarismos, certo? A soma dos algarismos do 15 é 1 mais 5, dá 6. O 6, ele é divisível por 3? Ele dá para dividir por 3? O 6? Dá, né? 6 é um número que dá para dividir por 3. Então, esse número 15, ele é divisível por 3. E a gente sabe na prática que 15 é divisível por 3, porque é 3 vezes 5, né? Então, quando eu dividir ele por 3, a gente vai ter aqui 5. E aí o 5, ele é primo, então só dá para dividir por 1 ou por ele mesmo. Então, a gente põe o 5 aqui, dá 1. Quando o resto aqui chega em 1, significa que a nossa fatoração terminou, tá? Então, esse número 60, na verdade, ele é a multiplicação de todos esses fatores primos aqui. Ele é o 2 vezes... Deixa eu ampliar aqui assim. Ele é o 2 vezes o 2 de novo, vezes o 3, vezes o 5. Tá? Então isso aqui é igual a quanto? 60. Né? A gente está vendo isso. Se eu multiplicar esse pessoal todinho aqui, vai dar 60. Então, essa fatoração aqui, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, é a fatoração do número 60. Tá? Então, só para clarear um pouco, vamos fazer aqui outro exemplo. Certo? Eu vou zerar aqui. Ah, meu Deus, vou apagar na mão dele. Pronto. E vou testar agora o 72. Para a gente exercitar, certo? Então, 72 ele dá para dividir pelo primeiro primo, que é 2? Dá, porque ele é o número 4. 72 dividido por 2, se você não souber, você vai ter que fazer a continha na mão. A gente sabe que é 36, né? Eu botei até uma calculadora aqui, 72 dividido por 2 dá 36. Tá? 36. Beleza. Dá para dividir 36 por 2? Também dá, porque é 4. Né? Vai ficar 15 com 3, né? 30 por 2 é 15, 6 por 2 é 3, fica 15 com 3, 18. Tá? Beleza. Dá para dividir 18 por 2? Dá. 2 vezes 9 é 18, então 18 por 2 é 9. Agora o 9 não dá por 2, então a gente testa pelo próximo primo. O 9 ele dá por 3, certo? Dá para dividir 9 por 3. Quem sabe que dá. Fica 9 por 3 é 3. E agora o 3 que sobrou, ele é primo, né? 3 é o único que dá, é o próprio 3. Então, deixa o resto 1. Tá? E aí parou, né? Porque deixou o resto 1. Certo? Então, a fatoração do nosso número 72 vai ser quem? Vai ser o 2 vezes o 2 vezes o 2, né? Aí vezes o 3 vezes o 3. Isso que vai dar o nosso número 72. Tá? Então, pessoal, é assim que a gente fatora o número, certo? E vocês vão ver que o professor Cleber vai mostrar mais à frente no exercício que é importante que vocês saibam como é que fatora o número para vocês tirarem a raiz quadrada dele. Tá? Então, fica por aqui a explicação. Valeu.
Continuando agora com os exemplos mais de raiz quadrada. É a terceira questão do livro. Esses 4 primeiros exemplos aqui muito simples, ó. Raiz quadrada de 36 é igual a 6, porque, como o professor Felipe fala, é o número que multiplicado por ele mesmo tem que ser igual a 36. 6 vezes 6, 36. Essa aqui, como tem o menos antes da raiz, você repete o menos. E é só colocar a raiz quadrada de 64 é 8, por quê? Porque 8 vezes 8, 64. Raiz quadrada do 100 é igual a 10, por quê? Porque 10 vezes 10 é 100. Aqui repete o menos. Raiz quadrada do 49 é 7, por quê? Porque 7 vezes 7, 49. Agora, turma, numa situação como essa aqui, do 400, se você não souber, você vai, procura fatorar o 400 nos critérios de divisão, como o professor Felipe vai explicar. Terminou em 0, dá para dividir por 2. 400 por 2, 200. Terminou em 0, divide por 2, que dá 100. Terminou em 0, divide por 2, que dá 50. Terminou em 0, divide por 2, que dá 25. No caso aqui, o 25 vai ser dividido por 5, que dá 5. E aqui o 5 dividido por 5, que dá 1. Aí você vai juntar de 2 em 2. E coloca dentro da raiz. Esses dois aqui, 2 elevado a 2. Vezes esses dois, 2 elevado a 2. E esses dois, 5 elevado a 2. Como é raiz quadrada e aqui vai ter um 2, você elimina esse 2 com os doisinhos pequenos, expoente, e é só multiplicar as bases. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Ou seja, raiz quadrada de 400 é igual a 20. No mais, se você não souber, você vai tentando, você vai perceber que 20 vezes 20 dá igual a 400. Turma, se o exemplo anterior do 400 não tiver ficado tão claro, tiver ido com muito rápido, vou explicar só isso aqui com mais calma. Que seria o seguinte, o f. Raiz quadrada de menos 900. Primeiro esse menos aqui que está na frente, vai ser, coloca ele aqui. Você vai ter que descobrir a raiz quadrada de 900. O número que multiplicado por ele mesmo dá 900. Se você não souber, você faz a fatoração do 900. Terminou em 0, divide por 2, que dá 450. Terminou em 0, divide por 2, 225. Terminou em 0. Aliás, agora terminou em 5. Mas antes disso, você soma 2 mais 2, que dá 4, mais 5, que dá 9. Então é divisível por 3, porque 9 faz parte da tabuada do 3. Aí 225 dividido por 3, se você fizer a divisão, vai perceber que dá 75. Que também é divisível por 3, que dá igual a 25. Aí 25 é divisível por 5, que dá 5. E 5 dividido por 5, que dá 5. Vai juntando de 2 em 2. Aí você coloca aqui, ó. Esses dois aqui, 2 ao quadrado. Esses dois aqui, 3. Aí 3 ao quadrado. E esses dois aqui, 5 ao quadrado. Como aqui tem 2, elimina esses dois com os expoentes. Aí fica menos, é só multiplicar. 2 vezes 3 que dá 6. 6 vezes 5, 30. Se você procurar observar, 30 vezes 30, 900.